Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: Ele era desprezado, rejeitado e abandonado pelos homens, um homem de sofrimentos e dores, e que sabe o que é padecer e adoecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, nem tínhamos qualquer estima por ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, ministra o nosso coração, ministra a tua palavra, vem trazer cura sobre as famílias, Senhor, nesta manhã. Cada coração esteja aberto para ti. Em nome de Jesus, nós repreendemos tudo aquilo, Senhor, que quer impedir que a tua palavra entre no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, tira agora todo o pensamento que não vem de ti, ou todo o cansaço do corpo, e que possamos estar abertos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Você leu aí que Jesus, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi abandonado pelos homens, e ele sofreu e padeceu muitas coisas. Eu quero falar hoje sobre algo que existe sobre as famílias, que é a raiz da rejeição. Jesus, ele foi desprezado, rejeitado, abandonado, sem merecer. Jesus não merecia, porque nele não havia pecado. Jesus não foi uma criança levada. Jesus não foi uma criança, um adolescente desobediente aos pais. Nele não havia pecado, pois ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Agora, ele passou por tudo isso. Sofreu mesmo assim a rejeição. Sofreu mesmo assim o abandono, sofreu mesmo assim o desprezo. Por quê? Por nós. Ele carregou sobre os seus ombros a nossa dor. Amém? Ele não precisava passar por aquilo. No versículo 4 desse texto, diz que ele carregou sobre si as nossas dores, enfermidades, e sobre ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Irmãos, Jesus passou por todo o sofrimento da rejeição, para que você e eu hoje fôssemos livres. Amém? Levante a sua mão e diga: eu sou livre, pelo poder do Senhor. Aleluia! Mas a rejeição, ela é uma semente que nós cultivamos muitas vezes dentro de nós. E ela nos adoece. Ela pode começar desde o ventre da nossa mãe. Ela pode começar por uma gravidez indesejada. Ela pode começar por uma adoção. Ou mesmo na infância, com os amigos, no convívio escolar. Há muitas pessoas que sofrem quando vão para a escola e tem ali, aquelas crianças que, por exemplo, acabam sofrendo bullying, na escola. E a rejeição, ela pode vir também de conflitos familiares, ela pode vir de abusos verbais, dentro de casa ou fora de casa, através de agressão física e até mesmo de abuso sexual. A rejeição, eu já disse, na escola, com o bullying, infelizmente, é uma semente maligna. Deus não planta a rejeição em nós, porque você leu que ele carregou sobre si a rejeição. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi desprezado pelos homens, ele viveu aquilo para nós não vivermos, amém? Mas estamos em sociedade, estamos entre humanos, E o diabo, ele tem usado da rejeição para destruir famílias.
para destruir relacionamentos, destruir homens e mulheres que foram criados à imagem e semelhança do Senhor, mas que não se enxergam assim, mas se enxergam inferiores, se enxergam como pessoas que não vão dar certo. Às vezes essa semente foi plantada por uma única frase: você nunca vai dar certo. Ou outras, né? Que nós podemos já ter ouvido, né? Agora, por quê? Por que o inimigo gosta de plantar esta semente dentro de nós até que ela crie raiz e ela dê os frutos em nossas vidas? Porque ele sabe que se você foi rejeitado, você nunca será quem Deus te criou para ser. O diabo sabe que quando você não reconhece a sua identidade no Senhor, ele te tira da vontade de Deus. Quando nós nos sentimos rejeitados, nós temos dificuldade de saber quem nós somos em Deus. Por que, afinal de contas, Deus me criou? Para ser mais um na minha casa? Ah, porque minha mãe esqueceu de tomar um remédio? Meu pai esqueceu de usar uma camisinha? E por isso eu nasci? Nós, quando criança, ouvimos as histórias da nossa concepção, da nossa gestação. E muitas vezes essa gestação ela é conturbada por problemas financeiros, por até problemas, né, fisiológicos de aguentar a gestação, gravidez de risco, e a mulher precisa tomar mais cuidados e ela se priva de algumas coisas, e isso traz sobre a criança algo, até uma insegurança na vida, pela forma que ocorreu a gestação. Graças a Deus, a gestação da Mariana, da Isabela, do Rafael, eu tive muita saúde nas minhas gestações, né? Tive aqueles alarmes falsos que todo mundo tem, né? E fui ao médico, não, você precisa agora fazer mais repouso, porque já está próximo, mas ainda não é a data, né? Muitas mulheres sofrem de uma ansiedade, porque quando dá 5 meses, já começa a querer que o filho nasça, mas não vai nascer, você vai esperar ainda um tempo, né? E aquela ansiedade para comprar as coisas, para ter as coisas, e muitas vezes estamos passando por um desemprego ou por uma situação financeira muito difícil. E tudo isso é gerado dentro de nós. Tudo isso é passado dentro de nós. E pode ser que você tenha passado por essas situações. Amém? Agora, um outro problema da rejeição é que as pessoas crescem e começam a buscar numa realização pessoal, numa realização profissional, a sua autoafirmação. Muitas vezes nós carregamos, né, durante a infância, a adolescência, essa raiz da rejeição, e quando nos tornamos adultos, queremos provar para as pessoas o nosso valor. É ou não é? E creio que quase 100% das pessoas desenvolvem a raiz da rejeição dentro de si, de alguma forma. Seja no meio familiar, seja no meio profissional, seja na escola. De alguém que você quis ter amizade e a pessoa disse não. Alguém que você quis ter um relacionamento, lembra aquele bilhetinho que você mandou quando criança? Quer namorar comigo? Entre aspas, sim, entre aspas, não. E a menina escreveu o quê? Não. Observação, nunca. E isso trouxe já uma semente. E tantas histórias, né? Eu creio que cada um de nós temos uma história.
onde o inimigo tentou colocar dentro de nós, ou até mesmo conseguiu colocar a rejeição dentro de nós. Mas hoje é uma manhã de libertação na nossa família. Hoje é uma manhã de libertação para você, meu irmão. Porque Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas maravilhosas. Eis que Ele cria novos céus e nova terra. Amém? Sobre as nossas vidas. E nós só vamos conseguir viver se nós arrancarmos esse mal pela raiz em nome de Jesus. Agora, nós crescemos e aí queremos provar que não somos aquilo que carregamos durante a vida. E aí achamos que somos alguma coisa por uma realização profissional. Achamos que somos alguém porque conquistamos um diploma, porque compramos um carro, uma casa, roupas, sapatos, né? Coisas materiais. Uma autoafirmação, uma autoaceitação para mostrar que eu sou bem-sucedido e não sou aquilo que falaram que eu seria. Só que, ao longo da vida, nós, mesmo adultos realizados, com dinheiro no bolso, com casa, com carro, conhecemos pessoas frustradas, é ou não é? Mas ele tem um carro zero, bispa. Como ele está assim em depressão? Mas ela tem filhos. Mas ela tem um emprego dos sonhos que ela sempre quis. Como assim? Está com síndrome de pânico. Não consegue sair para trabalhar, sendo que o sonho dela era trabalhar neste lugar. Mesmo assim, parece que aquela raiz, ela ainda continua dando frutos. Por quê, irmãos? Porque a nossa realização, a nossa satisfação não pode estar nas coisas deste mundo. Por mais que a gente conquiste, é gostoso conquistar. É gostoso ter, né, o gostinho da vitória. Fala a verdade, o 5º dia útil é o dia mais legal na sua vida. Né? Você que é um assalariado, ou você que faz um trabalho e a pessoa manda uma mensagem e diz: eu fiz o depósito na sua conta pelo seu trabalho. Fala a verdade, não é maravilhoso receber, né, a recompensa do teu trabalho? Só que isso não pode determinar quem você é. Isso não pode fazer de nós pessoas felizes quando temos e infelizes quando não temos. E infelizmente o inimigo continua gerando dentro de nós essa semente, ela continua frutificando. A semente da rejeição. E muitas dessas pessoas vivem na ilusão. Até que um dia se sentem vazios. Até que um dia não entendem o propósito da vida, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo bens. Famílias são destruídas. Mas você era o pai que trazia todo o sustento para casa. Por que a tua mulher não te quer mais? Você era a mãe que levava tudo nas costas, que a casa estava sempre em ordem, porque você é aquela que cuida da sua família, que zela pela sua família e mesmo assim seu marido não te quer? Quantas pessoas viveram isso? Mesmo depois de adultos, mesmo depois de terem um encontro com Jesus. Quantos? Sabe por quê? Porque nossa satisfação, e eu repito, e o nosso sucesso não pode estar nas coisas deste mundo. Jó disse: nu eu cheguei, nu eu vou embora. Acabou. Eu não vou levar nada daqui. Amém? E nós damos muito valor para essas coisas, ao ponto de, eu vou dar um exemplo dos músicos aqui. A minha guitarra ser mais importante do que o meu filho. O meu teclado ser mais importante do que meu filho. Eu já vi pessoas assim.
em que o filho não podia tocar no instrumento, não podia... Agora sai daqui que eu estou estudando o meu instrumento. Pai, mas eu quero ver. Não, não pode. Porque aquilo era mais importante. Só que aí o filho cresce. E o filho não quer saber mais de Deus. E o filho não quer mais estar na presença de Deus. E aí o que adiantou você ter o seu momento sozinho e não ter o seu momento com o teu filho? Quando você for lá buscar ele na boca de droga, ele vai falar, vai lá tocar o seu instrumento. Vai lá fazer o que você gosta de fazer. E isso tem acontecido muito, amém, irmãos? Se você for na Cracolândia, você vai ver que a maioria das pessoas ali eram filhos de cristãos. Eram pessoas que muitas vezes ministravam no altar. Então, bispa, como assim? Como essa pessoa perdeu isso? Porque a raiz da rejeição, ela cresceu, se tornou uma árvore e ela frutificou na vida. Ela frutificou na vida. Só que é uma raiz podre, que vai trazer frutos podres. Se a raiz é boa, o fruto é bom. Mas nós insistimos em deixar aquela raiz, porque é mais cômodo. É muito legal quando as pessoas me veem como vítima. É muito legal. Quando eu sou a refém da situação, né? E eu espero que um mocinho venha me salvar. Eu quero te dizer, Jesus já te salvou. Jesus já te libertou deste cativeiro. Você precisa arrancar essa raiz de uma vez por todas de dentro da tua casa, amém? Agora, você só consegue arrancar esse mal pela raiz quando você reconhece que Jesus levou. Que Jesus te libertou. Irmãos, nós não somos nada sem o sacrifício de Jesus. Nós somos como o cachorro correndo atrás do rabo, se a gente não tem Jesus. Uma hora eu vou investir nisso porque acho que isso vai me trazer uma realização. Aí outra hora eu vou investir em outra coisa. Outra hora eu vou investir em outra coisa. E eu nunca tenho essa satisfação. Porque essa satisfação, ela foi conquistada na cruz. Esse é o poder da cruz sobre as famílias. Tome posse na tua vida, na tua casa. Não deixe que essa raiz esteja sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Não é porque sua mãe queria uma menina e veio um menino, que você vai se sentir o resto da vida rejeitado por ser menino. Ou vice-versa, né? A mãe queria muito um menino e veio uma menina. Deus sabe todas as coisas. Agora, eu creio que Deus não errou. Amém? Deus não erra na sua criação. Então, nós precisamos entender, compreender a vontade de Deus e arrancar de nós essa raiz de rejeição. Para a gente arrancar a raiz da rejeição, primeiro, lembre-se de quando começou. Você vai ter que fazer aí um brainstorm, né? Você vai ter que fazer, lembrar de palavras, de situações que trouxeram essa marca sobre você. Por quê, irmãos? Nós precisamos saber das mentiras que foram contadas. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas vezes nós acreditamos nas mentiras que o inimigo colocou. Que no momento de nervoso, alguém falou para mim. Um professor, um pai, um chefe. E você guarda aquilo no teu coração. Isso não pode. Amém? Porque essa palavra não condiz com a palavra de Deus. Então você tem que se lembrar hoje de onde começou. O impacto, ele é grande quando a gente se lembra. Eu lembro quando eu era criança, que tinham álbuns de fotos em casa. E tinham 2 álbuns de menina.
E a minha mãe falava, esse é da Vanessa, esse é da Ana Paula. E eu cresci pensando que aquele era da Ana Paula. Mas eu via que as meninas eram muito parecidas. Eram muito iguais nos 2 álbuns, né? Até o dia que eu já era maior, né? Que eu já era mais consciente da vida, né? E eu vi que... Eu falei, mãe, mas essa sou eu mesmo? Porque eu sempre fui diferente da Vanessa. Aí minha mãe falou, ó, senta aí. É assim, quando você nasceu, a gente morava no interior e tinha um fotógrafo na cidade, que vinha tirar fotos. Quando você nasceu, o fotógrafo mudou para outra cidade. Então, no seu primeiro ano, eu não tenho fotos suas. Porque não existia, para você ter uma máquina fotográfica, era muito caro. Da época, irmãos, eu nasci o século passado, tá? Literalmente. Então, vocês já sabem que era assim, né? Não existia isso, celular com câmera. Hoje a gente tira milhões de fotos, né? E armazena na nuvem, e é tudo maravilhoso. Mas na época não existia. E ela falou, então, como a Vanessa tinha 2 álbuns, eu deixei um para falar que era seu. Mas na verdade não era, filha. Você não tem essas fotos. Tinha o da Vanessa, tinha o do Alexandre e não tinha o meu. Irmãos, eu guardei isso no meu coração. Como que não tinha foto minha? Aí no meu um aninho, esse fotógrafo voltou para a cidade. E aí tinham fotos, e todas as fotos eu estou emburrada, eu estou chorando na foto, eu estou com um bico na foto. E ele teve que tirar fotos depois minha escondido. Então tem fotos, sabe aquelas fotos no natural, que a criança não olha para a foto, que ela está olhando para o nada, que ela está contemplando as estrelas? Tem essas fotos, porque ele tinha que se esconder atrás de um arbusto para poder tirar uma foto minha. E essas eram as fotos que eu tinha, mas depois de um ano. Porque eu não podia ver o fotógrafo que eu chorava. Minha mãe falou, você não podia ver o homem, coitado do homem. Ele falava, não, é aniversário da Ana Paula, acho melhor eu não ir, né? Mas aquilo, como assim eu não tinha? Como meus irmãos tinham e eu não? E eu guardei aquilo no meu coração e eu não aceitava. Até o dia que eu coloquei isso diante de Deus. E Deus falou, para. Faz o seguinte, compra uma câmera, filha. Tira foto de você, tira foto de tudo. Irmãos, eu adoro tirar foto. Por causa disso, eu tiro foto de tudo, né? As pessoas falam, nossa, mas quanta foto. Pode tirar foto do culto. Porque eu não quero esquecer nunca disso. Eu não quero esquecer daquilo que eu tenho vivido na presença do Senhor. E a restauração que Deus fez na minha vida. Agora, você pode lembrar aí de coisas que trouxeram sobre você essa raiz de rejeição. É claro, estou dando um exemplo. Você pode falar, ai que besteira, bispa. Mas eu sofri. Quando eu brigava com a minha mãe, quando minha mãe brigava comigo, eu me trancava no quarto, eu chorava. E aí eu lembrava, eu não tenho nenhuma foto de quando eu era bebê. Né? Nenhuma foto da minha mãe grávida. Por quê? A minha mãe teve o Alexandre, passou 3 meses, ela engravidou de mim. Tipo a Malu. E a minha mãe ficou bem gorda. E ela não queria tirar fotos grávida de mim. Não tenho fotos grávida de mim. Né? Mas, irmãos, o amor de Deus supre todas as coisas na nossa vida. Você precisa se abrir para esse amor. Hoje eu falo isso como testemunho do que Deus fez. Quando nós estamos curados, nós podemos falar. A gente não tem vergonha de falar daquilo que nos curou. Daquilo que Deus fez na nossa vida, amém? E assim tem que ser sobre a sua vida. Então lembre-se, nem sempre foi a família, às vezes foi na escola. No primeiro emprego, no primeiro namoro, uma frase que você ouviu, você precisa se lembrar e colocar aos pés da cruz. Hoje é dia de família no altar, hoje é dia de você colocar a sua vida aos pés da cruz, amém? Essa raiz não foi plantada por Deus. A verdade é Jesus.
Ele é a verdade. E Ele não te rejeitou. Mas Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos recebe, irmãos. Jesus nos tira, amém, desta rejeição. Deixa a verdade do Senhor te libertar e essa mentira cair por terra em nome de Jesus. Tem gente que está carregando ainda aquelas palavras. As palavras da rejeição. Você vai repreender hoje em nome de Jesus, amém? Segundo, e esse, eu quero que você dê uma respirada aí para eu falar. Eita Deus, que esse Deus pegou, hein? Pare de transferir a sua rejeição para as pessoas. Muitas vezes nós nos sentimos rejeitados e queremos que o outro também se sinta. Porque afinal eu sofri muito na vida, eu não é? Quem é pai e mãe do século passado, nascido no século passado, vai entender o que eu vou falar. Porque nós vivemos num tempo onde não tinha celular. Onde a gente se comunicava por carta. Quem escrevia carta aqui para as pessoas? Quem nasceu no século passado, certo? A gente brincava na rua. A gente comia Danone só no quinto dia útil. E olhe lá. Coca-Cola só de domingo. Só no aniversário dos outros. E olhe lá. Eu gostava de baré. Quem gostava de baré? Baré Guaraná. Gente, algumas pessoas tinham um Guaraná que chamava baré, né? Tudo isso era verdade. Tudo que nós passamos. Brincávamos na rua. E hoje a gente quer transferir isso para os nossos filhos. Você só fica no celular. Mas cadê a rua para ele brincar? Não, na rua não. Mãe, posso comprar pão? Não, não pode. Imagine se alguém sequestrar você. É ou não é? Esses dias eu fui comprar pão e uma menininha desse tamanho veio do meu lado e falou: como tá as gêmeas? Mas ela de máscara, irmãos, eu não reconheci, eu não sei quem é a menina. Eu acho que ela é filha do Zé. As gêmeas devem conhecer, que a irmã dela estudou com as gêmeas. E desse tamanhozinho assim. E as meninas também, tia? Ai, fala que eu mandei um beijo para elas. Falo. Ai, você veio na vendinha, né? É, eu vim comprar pão. Nossa, quanto tá a mussarela, moço? Irmãos, um toquinho assim, ó. E eu falo, ela devia ter uns 8 anos. Falei, meu Deus, eu fui deixar minhas filhas irem na vendinha com 12 anos. E olhe lá. Quando a gente não fala, não, deixa que eu vou. Não é assim. Porque nós queremos proteger os nossos filhos dessa rejeição que passamos, das situações difíceis que passamos na vida, mas eles vão passar, irmãos. Agora, eu te pergunto, por que razão eles mesmos deixam crescer dentro de si sentimentos de rejeição se eles não vivem rejeição? Se tantas histórias que nós temos quando crianças, porque tem muitas pessoas que apanharam muito quando eram crianças, é ou não é? Meu Deus! O pai espancava a criança, irmão. Hoje você não pode falar mais alto com o teu filho, porque ele chora. Se você repreender mais firme, ele chora. E aí você já, opa, não vou bater, claro, não posso bater. Existem leis que protegem as crianças e eu te digo, elas conhecem todas, viu? Elas sabem as leis da criança e do adolescente, eles conhecem todas. Sabe até o número lá que liga. Né? Eu não sei nada disso, mas as crianças sabem. Eu, quando era criança, não sabia nem que número que ligava para a polícia, irmão. A gente só queria brincar, a gente só queria fazer, se divertir, né? E
era brincadeira na escola, menina pega menino, menino pega menino. Se você falar, hoje vamos brincar de menina pega menino, nossa, que horror. Como assim pegar? Já tem outro sentido já, né? Por quê? Porque as gerações, elas mudaram, mas a raiz de rejeição continua a mesma. O diabo continua sendo o mesmo, irmão. Ele vem nas mesmas situações e muitas vezes ele quer trazer e fazer dessa raiz uma raiz familiar. Uma raiz que vem de geração em geração, do vô, do pai e do filho. E nós temos que tomar muito cuidado, amém? Sabe por que muitas vezes, mesmo nós, pais, privando os nossos filhos de viverem algumas coisas que nós vivemos, sofrimentos que nós tivemos. Eu morei em vários lugares quando era criança. Eu morei em Taquaritinga, eu nasci em Araraquara, morei em Taquaritinga, morei em Belo Horizonte, morei em Guarulhos, morei na Vila Rosa, morei no Jardim Tremembé, morei em vários lugares e cada vez eu mudava para uma escola. E eu lembro que teve uma vez que a minha mãe falou assim, que meu cabelo começou a cair muito, eu tinha 8 anos, sempre fui cabeluda, igual as gêmeas, bastante cabelo. E meu cabelo começou a cair, e minha mãe me levou no médico e falou, olha, ela está com estresse. Imagina, com 8 anos, com estresse. Como assim estresse? Estresse do quê? Não pagar conta. Já viu aquele meme? Ah, a tranquilidade de quem não paga conta, um bebezinho vendo televisão, né? E a minha mãe falou, como assim? Ah, teve alguma mudança? Tal? Ai, teve, a gente mudou de Belo Horizonte para São Paulo. Então é isso. Essa mudança mexeu com o corpo dela. Não quer dizer que ela está estressada mentalmente, mas o corpo. Então, precisa-se trabalhar isso tal, e tomar vitaminas e tudo mais. E aconteceu a mesma coisa quando eu mudei da Vila Rica para a Vila Albertina com a Mariana. Ela teve a mesma coisa, começou a cair o cabelo. E na hora eu lembrei, eu passei por isso. Com uma mudança de escola, né? Estudavam no EMEI, foram para o ensino fundamental 1. Toda a transição pode gerar uma transformação dentro de nós. E nós precisamos ficar espertos, amém? Agora, bispa, mesmo eu protegendo meu filho, mesmo eu não deixando que ele passe por tantas lutas que eu passei na minha infância, porque a gente não deixa faltar nada. Nós somos uma geração que a gente quer dar tudo para os nossos filhos. A gente faz hora extra, a gente trabalha mais. A gente faz o que tiver que fazer, certo? Claro, dentro da lei. Mas para dar tudo para os nossos filhos, mesmo assim, por que que eles têm rejeições dentro de si? Por quê? Por que muitas vezes eles se sentem frustrados? Porque nós deixamos muitas vezes de sermos pais. Nós queremos ser amigos dos nossos filhos. E eles precisam dos seus pais. A paternidade, a maternidade, ela é importante na vida de toda criança. Lembra que eu falei que a raiz lá da rejeição, ela pode ser por uma adoção? Por que que tantas crianças que foram adotadas, quando crescem, se revoltam? Ao invés de verem na nova família uma chance de viver, muitas vezes querem ir atrás da mãe biológica, querem saber por que foram rejeitados. Por que aconteceu isso? Mas eu te digo, não foi para a tua morte, mas foi para a glória de Deus. Porque eu conheço muitas pessoas, muitos grandes homens que sofreram uma rejeição dos pais quando criança e hoje são grandes homens e mulheres de Deus.
E a sua vida é um grande testemunho. Então, irmãos, você precisa, a palavra fala lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deva andar, para que quando cresça não se desvie dele. Em outra tradução, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. E eu pergunto aos pais, quem está instruindo o teu filho? TikTok, irmão? O youtuber que fica querendo vender tudo quanto é 1000 coisas para o teu filho? Novas tecnologias, novos brinquedos que falam com ele, alimentam a vida dele? É isso? Quem está instruindo? Quem está perto do teu filho? O celular dele? Falamos, na minha época não tinha celular. Na minha época a gente tinha amigos. Os amigos do teu filho estão dentro do celular hoje. Muitas crianças estão passando por crises de ansiedade. Muitas crianças estão passando por traumas nesse tempo da pandemia, pelo simples fato de não estarem com os amigos da escola. Você sabia disso? Porque não tem mais o convívio dos amigos. Não tem mais os amigos para conversar. Às vezes manda mensagem, o amigo está sem crédito, está sem celular, não está vendo. E vai responder só no outro dia. Pronto, agora eu não quero mais. Eu queria ele aqui do meu lado. Nós precisamos ser pais, amém? Para os nossos filhos. Instrua o teu filho, não transfira as suas frustrações, a sua rejeição para o teu filho. Ensine o teu filho a ser uma pessoa segura na vida. Mesmo eles se privando de tantas lutas que nós passamos no nosso século, né? Nós passamos muitas lutas, mas as lutas, elas fazem das pessoas fortes e resilientes. Faça o teu filho alguém resiliente e forte. Faça o teu filho alguém que enfrente os problemas. Tirou uma nota baixa, o que você está fazendo para tirar essa nota baixa? Quanto tempo você estudou? Vamos estudar mais. Vamos dispensar mais tempo para essa nota melhorar. Você precisa fazer isso, é tua responsabilidade. Você tem que colocar a responsabilidade sobre os seus filhos. Tem mãe que fica se matando em casa, irmãos. Por quê? Porque quer fazer tudo dentro de casa, sendo que o teu filho pode te ajudar, sim. Não é exploração infantil, não. O que é isso? A casa inteira bagunçada de brinquedo? Como assim? Ensina o teu filho a organização. Quando minhas filhas eram pequenas, eu falava, olha, vocês podem bagunçar dentro do quarto de vocês. Mas antes de dormir, brinquedos guardados. Até tirei uma foto uma vez do estado que estava o quarto delas. Parecia que um terremoto tinha passado, sem brincadeira. Eu posso até postar novamente essa foto. Mas era um terremoto, irmãos, você não tinha onde pisar, porque tinha brinquedo espalhado. Mas elas brincavam. E eu falava, ó, agora, antes de dormir, tem que arrumar. Vamos lá, brincando de arrumar. Agora, 1, 2, 3, vamos ver quem arruma mais rápido. Aí elas começaram... E eu estou falando de criança de 4 anos. De 3 anos. Não estou falando de criança com 9 anos. Tem outras responsabilidades. Pode sim dar responsabilidade. Bispa, mas ele se entristeceu. Ele chorou. Pode passar por choro. Pode passar por tristezas. Faz parte da vida. Tem pai que quer tirar satisfação de tudo que o filho sofre. Terminou um namoro, o pai vai ligar para a pessoa lá. Como assim você terminou um namoro com meu filho? O que ele fez para você? Quer satisfação. Não convidou para o aniversário. Por que não convidou para o aniversário? Será que é porque eles não são tão amigos assim como você pensa? É simples, irmãos. Mas nós... queremos muitas vezes transferir essa raiz. Hoje você vai se levantar e você vai repreender isso na tua vida, amém? E você que é adolescente, meu pai não liga para mim, ligue para o teu pai.
Ah, meu pai não fala comigo. Desliga o teu celular e vai ter um relacionamento saudável com o teu pai. Vai conhecer o teu pai. Quando as crianças eram menores, nós sentávamos e eles falavam: vamos hoje saber das peripécias do Josué. Pai, conta as coisas que você fazia quando era criança. Misericórdia. O bispo, tenho que censurar algumas coisas, mas vou contar o que eu fazia. Uma vez eu fiz isso na escola. Que horror! Mãe, conta as suas peripécias. Uma vez eu fiz isso na escola. Mãe, que horror! Não vai fazer, hein? E mesmo assim, irmãos, tem coisas que eles fazem. É ou não é? Porque faz parte da vida. Mas eu quero que você entenda que a raiz é o sustento da árvore. O Senhor quer ser a tua raiz. O Senhor quer te sustentar, mas não dá para Ele fincar uma raiz em você, plantar uma semente nova, se a raiz que está lá está podre, está entendendo? A raiz que está lá é a raiz da rejeição, você vai ter que arrancar ela hoje. Hoje é dia de você arrancar. E a palavra é tão poderosa porque ela fala que Ele nos tira essa raiz. Ele tira, irmão. Ele carregou sobre si a rejeição. Ele arrancou de nós essa rejeição. Não carregue mais, irmão. Não carregue mais em nome de Jesus, amém? Fomos enxertados, enraizados no Senhor e edificados nele. É tempo de você tomar posse disso, de quem você é em Deus. Eu quero